vivo no Face. Ao vivo no Face? Tá. Não, tenta aí, baixa, silencioso. Do que foi Pedro? Luz aceso? Depois do... Tá bem baixinho. Mais perto. Não, tinha que ir. Aí, ó. Bom, aí desligou. Não, só o som. Não tem problema. 1:27 ao vivo. Bom dia, Mauro Rocha aqui no programa Cruzeiro em Letras, nesse sábado maravilhoso, muito sol. E amanhã, nessa véspera do Dia das Mães, amanhã é Dia das Mães, e a gente vai começar o nosso programa com diálogos literários. Antes eu vou aqui falar, até perguntar aqui para a mesa, Pietro Costa que está aqui com a gente, nosso presidente, Medeiros, o nosso querido Rafael e o André. Galera, é o seguinte, quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem por que do Dia das Mães? Vocês sabem qual é a origem dessa data? Bom, que é a data mais importante, na minha concepção, para a civilização humana, a mãe. Ok, mas você não sabe o porquê da origem, beleza? Não, a origem não. Origem não, origem original. Então, beleza, é o seguinte, galera. No Brasil, o Dia das Mães é comemorado sempre no segundo domingo de maio, de acordo com o decreto assinado em 1932 pelo presidente Getúlio Vargas. E é uma data especial, pois as mães recebem presentes e lembranças de seus filhos, e já se tornou uma tradição. Mas, porém, encontramos na Grécia Antiga os primeiros indícios de comemoração dessa data. Os gregos prestavam homenagens à deusa Reia, mãe comum de todos os seres. Nesse dia, os gregos faziam ofertas, oferecendo presentes, além de prestar homenagens à deusa. Os romanos também, seguindo a mesma religião parecida com a grega, fazia esse tipo de celebração. Em Roma, durava cerca de 3 dias, de 15 a 18 de março. Também eram realizadas festas em homenagem a Cibele, mãe dos deuses. Porém, a comemoração tornou um caráter cristão somente nos primórdios do cristianismo. Era uma celebração realizada em homenagem à Virgem Maria, mãe de Jesus. Mas a comemoração mais semelhante à dos dias atuais podemos encontrar na Inglaterra do século XVII. Era o Domingo das Mães. Durante as missas, os filhos entregavam presentes para suas mães. Aqueles filhos que trabalhavam longe de casa ganhavam um dia para poderem visitar suas mães. Portanto, era um dia destinado à visita às mães e dar presentes, muito parecido com o que fazemos atualmente. E nos Estados Unidos, a ideia de criar uma data em homenagem às mães foi proposta em 1904 por Anna Jarvis. A ideia da Ana era criar uma data em homenagem à sua mãe, que havia sido um exemplo de mulher, pois havia prestado serviços comunitários durante a Guerra Civil Americana. Seus pedidos e sua campanha deram certo e a data foi oficializada em 1914 pelo Congresso norte-americano. A lei que declarou o Dia das Mães como festa nacional foi aprovada pelo presidente Woodrow Wilson. Após essa iniciativa, muitos outros países seguiram o exemplo e incluíram a data no calendário. Legal isso, né? Bacana? Bacana. E começando o nosso Diálogos Literários, depois desse breve introdução sobre o Dia das Mães, queria pedir para o Medeiros começar lendo um poema. Por favor, Medeiros. Muito bem. Eu queria cumprimentar inicialmente a todas as mulheres do mundo, que são os seres mais importantes desse planeta, na minha concepção. Esse poema eu fiz faz algum tempo. Mulher hoje. Ser mulher hoje é ser guerreira e forte, capaz de desdobrar gota por gota o suor do seu corpo, a energia de sua mente, o ímpeto de querer, a certeza de vencer, a confiança em chegar. Para ela não basta ser, é preciso convencer, provocar o amanhecer, mandar o sol se esconder, fazer a criança nascer.
Ser mulher hoje é um grande desafio. Precisa ter muito brio, a força de uma tigresa, elegância, porte, nobreza, coragem e a certeza de seu destino superior. Vencer em duras batalhas os preconceitos dos canalhas, demonstrando o seu valor. A mulher, com seu vigor, garra, fé e muito amor, chega sempre aonde quer, orgulhosa por ser mulher. Deus, o seu Criador, deu-lhe todo esse valor para ela vencer a guerra e implantar aqui na terra o seu divino e puro amor. Maravilha! Show, show, show! Pietro, temos aí algum poema? Sim, bom dia a todos, aqui da mesa, né, os ouvintes. Também nesse intento aí de homenagear as mulheres, em especial as mães, né, vou declamar o poema meu, Maternidade em Versos. Ser aureolado no ar do mistério a demonstrar graciosa bondade, pelos céus ungida para suportar afazeres laboriosos e qualquer hostilidade. Bendita mulher, a curar remorsos e embalar os sonhos da humanidade. Em seu sopro abundante respiram promessas de paz e felicidade. Tinge a vida de tons róseos, suaves, reconfortante sensibilidade. Oscilante entre fusos e fases, não se leve pela enganosa fragilidade. Várias atividades concomitantes, prodigiosa habilidade, atitude carinhosa sem igual, que evoca sincera saudade. Lida intensa e sacrificante, a invocar sobrenatural vitalidade. Doa a própria vida sem hesitar, já no ventre envolta pela generosidade. Estrela cintilante do firmamento, a fazer brilhar o ideal da eternidade. No que tange ao bem-estar da prole família, cultua sacrossanta prioridade. Obrigado. E aqui a gente está com o André, que vai hoje estrear um quadro. E vamos lá. Tem um poema aí, André? Não? Tem sim. Tem um poema que eu fiz há um tempo atrás, né? Pra minha namorada na época, hoje minha esposa, e homenageando ela e todas as mães, né? Que hoje ele é mãe de 3 filhos. Vou recitar esse poema. Vamos lá. Sorriso de princesa. Eu quero te fazer feliz, não quero te fazer sofrer, porque você tem o meu coração, e sem você prefiro morrer. Princesa, dona de um sorriso envolvente, eu lhe daria o mundo só para lhe ver bem contente. Princesa, o sonho não pode ter fim. Quando achar que sua vida já não vale nada, se engana. Você é tudo para mim. Maravilha! Grande homenagem. E o nosso Rafael Fernandes, que é escritor, mas não é poeta, como ele mesmo fala. Sim, pois Vamos aí, manda Ah, bala. e aí eu acho que eu vou fazer uma novidade agora. Aqui. Isso. Eu vou ler uma poesia, eu vou ler uma frase, pensamento de Aristóteles. Opa! Show. Você está pesquisando aqui, achei essa aqui bem interessante. Vocês vão ver a semelhança com a data de amanhã. Uhum. Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Aristóteles. Tá certo, tudo a ver mesmo. Bom, e eu aqui, né, fiz também uma homenagem às mães. O nome do meu poema chama-se Laço. Laço e com nó, não desata e é pronunciado de uma vez só. Mãe. Que não desata do cordão, que é amor e é paixão, tem paciência e sermão. E ao lembrar-se de laços, logo vem os de família, casamento, amizades, que sem cuidados e amor quebram fácil. Mas quando se trata de mãe, esse laço é com nó. De noite ou de dia, com ou sem razão, estamos sempre em seu coração. No cordão da vida, no laço de fita,
razão e sensibilidade, nossa infância e nossa felicidade. Na chuva ou no sol. Mãe não tem idade e é imaculada, é pura, é paixão. Conhece-nos com a palma da mão e chora escondida quando nos diz não. E no fundo, ela só quer o nosso bem num processo natural. Laço, mãe e filho, filha e mãe, que começa no cordão e vai passando de geração em geração. Mãe que é filho, filho que é mãe, nessa emblemática e embrionática relação. Nó que não desata e é pronunciado de uma vez só. Mãe. Obrigado. E aí, Medeiros, mais um aí pra gente... Pois não. Pois É não. um prazer. Eu estou emocionado. Faz muito tempo que eu não tenho esses momentos tão lindos como esse aqui. Eu fui locutor quase 40 anos e tenho saudade daqueles tempos. E agora vocês estão me dando essa bênção, aos 86 anos, de recordar, de viver esse momento tão lindo. E eu quero homenagear uma mulher querida. Conheci uma bela mulher. O amor e o encantamento foram imediatos. Não estou aumentando os fatos. Foi assim mesmo que aconteceu. Meu amor, apesar de imenso, ainda cresceu, chegando às mais divinas alturas. Ela era a mais linda de todas as criaturas. Amei tanto essa mulher, tanto, que ao lembrá-la, contenho o pranto. Ela ensinou-me a amar e a ser amado. Mostrou-me na vida que o amor é sagrado, indicando o meu caminho a ser trilhado. Essa mulher me deixou faz algum tempo. Mesmo assim, a amarei pela vida fora. Até já a perdoei por ter ido embora. Essa deusa, essa mulher querida, que encheu de luz a minha vida, não atendeu aos pedidos meus. E apesar das minhas juras de amor, deixou-me aqui triste e sofredor, e fui viver nos braços de Deus. Quando ia agora para abraçá-la e chorar envolto por seus braços, oferecer-lhe milhões de abraços, dizendo com voz rouca, soluçando: dá-me a sua bênção, mamãe. Eu queria, com essa homenagem aqui, dizer, finalizando a minha participação, dizer que, se não fosse a mulher, nós não teríamos a civilização no planeta. Portanto, vamos ajudar as mulheres a vencer as dificuldades e a continuar dando vida para que a civilização humana não deteriore, não caia, não desapareça. Ela é o ser maravilhoso. E a minha esposa, que criou, deu à luz os meus 4 filhos, querida, mãe maravilhosa, que Deus te abençoe e ajude e continue ao meu lado para a felicidade dos nossos filhos e das nossas amizades. Muito obrigado. Obrigado. Maravilha. E entra, tem mais um aí? Do livro A Rosa dos Ventos, meu mais recente livro, né? Na pontinha dos dedos. Na pontinha dos dedos. Vocação de transmitir serenidade. Na pontinha dos dedos. Vibrações sublimes de amorosidade. Na pontinha dos dedos. A carícia que revela compreensão. Na pontinha dos dedos. A perícia que leva à fruição. Na pontinha dos dedos, o dom de apaziguar a beligerância verbal. Na pontinha dos dedos, o som a silenciar a relutância venal. Na pontinha dos dedos, a iniciativa de apontar novos caminhos. Na pontinha dos dedos, a prerrogativa de glorificar o divino. Na pontinha dos dedos, a empatia de retirar o monturo fétido cognitivo. Na pontinha dos dedos, a poesia de praticar o mergulho fértil no espírito. Na pontinha dos dedos, a pureza para tocar
corações ressentidos, o pendor para ajustar pensamentos desalinhados, o vigor para levantar sentimentos prostrados. Pedir permissão agora aos colegas aqui da mesa para fazer uma homenagem às mães que já não estão mais conosco, né? Não só mães, mas mães, pães, né? Os pais que foram mães, tias e avós. E vamos lá, pessoal. O nome desse poema chama-se Saudade. O tempo passou, mas a saudade só aumenta. A dor do meu peito, o sofrimento acalenta. Eu tento fingir que nada aconteceu, mas lembro de ti. Então, sinto lágrimas, tocando o meu rosto, tocando o meu rosto. Já não posso esconder a saudade que sinto de você. Mais um pensamento aqui de Aristóteles. Depois eu vou dizer porque eu estou falando tanto sobre Aristóteles. O amor é o sentimento dos seres imperfeitos, posto que a função do amor é levar o ser humano à perfeição. Uau. É isso aí, galera. Então, estamos aqui, Diálogos Literários, programa Cruzeiro em Letras. E daqui a pouco nós vamos ter o Tempo da Memória com Rafael Fernandes. Daqui a pouquinho ele vai se preparar ali, vai explicar pra gente o porquê de tanta filosofia. Só um momento, daqui a pouquinho. Eu gostaria de... E aí, galera, de volta aqui ao programa Cruzeiro em Letras. Estaremos aí com o Tempo da Memória com Rafael Fernandes. Bom dia a todos. Feliz de estar de volta aqui ao programa, depois de um longo recesso forçado, né? O pessoal estava acompanhando, a gente fez uns 2 ou 3 quadros do Tempo da Memória, né? Isso. Parar em função das atividades profissionais aí. Professor de História, a gente tem tido algumas reposições, então por isso que eu estava ausente aos sábados. Mas eu queria começar com mais um pensamento do Aristóteles, que tem a ver com essa minha relação aqui com a academia, né? E aí achei algumas frases dele bem legais que couberam no quadro anterior. Mas para o Tempo da Memória eu queria abrir com essa daqui. O historiador e o poeta não se distinguem um do outro pelo fato de o primeiro escrever em prosa e o segundo em verso. Diferem entre si porque um escreve o que aconteceu e o outro o que poderia ter acontecido. Aristóteles sobre ele. Né? E aí, como historiador, eu queria voltar falando mais sobre a proposta inicial do quadro, que é sobre o nosso bairro, sobre o Cruzeiro. A gente está agora no mês de maio. Não sei se os colegas aqui lembram, o André está chegando agora, não estava na nossa época, mas os demais, a gente em maio de 2017 fizemos um sarau lá no Coreto das Três Quadras com o tema os 50 anos do Cruzeiro Novo. Isso. Mais específico do bairro do Cruzeiro Novo. E eu queria falar um pouquinho sobre as origens do bairro, né? Cruzeiro é uma região administrativa formada só por esses dois bairros, Cruzeiro Velho e Cruzeiro Novo. O aniversário da cidade sempre comemorado é naturalmente o do Cruzeiro Velho, surgiu em 59, mas nessas pesquisas que a gente tem feito lá no projeto da Casa da Memória, identificou ali as origens do bairro mais específicas do Cruzeiro Novo, que surgiu em 1967, né? Sua primeira planta foi registrada em cartório nessa data. E a partir dali começam a construção desses blocos, que ficam ao sul do Cruzeiro Velho, e é onde a gente tem um outro bairro. Fazer um primeiro desafio aqui. É porque os bairros do Cruzeiro, na verdade, eles têm uma sigla, como quase tudo em Brasília, e a gente tem lá no Cruzeiro Novo a sigla que identifica os endereços. Quem aqui saberia me dizer o significado do SHCES? SH é setor habitacional. SHC. CES, que é o nome oficial do Cruzeiro Novo. Setor habitacional, se eu não vou lembrar, Especial Sul. Não. Esse eu não lembro, mas enfim, não é. Setor de habitações coletivas econômicas. Por que coletivas e econômicas? Coletivas porque são blocos. E econômicos porque são blocos destinados realmente às camadas mais populares da população, né? Assim como o Cruzeiro Velho, o Cruzeiro Novo surgiu para receber uma demanda de servidores públicos, mas não os servidores públicos mais graduados, o pessoal, os cargos mais humildes, o pessoal que estava ali mais no início de carreira e tudo mais. E também muitos militares, principalmente militares de baixa patente. Você já tinha um setor militar urbano,
desde os anos 60 em Brasília, mas em 67 o Cruzeiro Novo veio com essa proposta. O seu projeto é também do Lúcio Costa e sua equipe de urbanismo. E aí tem algumas curiosidades sobre o Cruzeiro Novo, muita gente se pergunta do porquê. Por exemplo, eu estou com essa camiseta aqui, não sei se vocês já viram antes, de uma loja bem conhecida ali no Conic, fazendo alusão ao mapa do Cruzeiro, como se fosse um labirinto. Né? Por que esse labirinto? É tão difícil andar lá dentro do Cruzeiro Novo assim? Quem vem de fora realmente tem alguma dificuldade, né? As ruas entram, outras não saem, tem que dar uma volta. Mas é porque o projeto original do Cruzeiro Novo, ele previu uma malha, assim, as ruas, elas seriam um formato de losango cada quadro. É uma trama de losangos que vão se estendendo, né, em linha reta, e aí os blocos se distribuem ali. Então, se você vê o Cruzeiro Novo do alto, os blocos são enfileirados de oeste para leste. Aí eles estão retinhos, mas se você olha no sentido norte-sul, eles vão fazendo meio que um zigue-zague. E aí as ruas têm esse formato meio de losango. É um losango mais aberto, mas faz esse zigue-zague. E aí você tem a composição das quadras. Você tem quadras menores de 2 blocos, um bloco de um lado, outro do outro. É a ponta do losango. E as quadras maiores, que tem 8 ou 10 blocos, eles fazem a parte mais ampla do losango. Entre uma fila e outra, o que hoje no Cruzeiro Novo é praticamente só estacionamento, era para você ter áreas de lazer, áreas de convivência, com praças, enfim, parquinho, que é uma coisa que não foi feito no início. Começaram a fazer os blocos. Logo depois, né, início dos anos 70, você já tinha metade do Cruzeiro Novo todo construído, mas era assim, eram os blocos residenciais e o barrão no meio. Você não tinha asfalto, pracinha muito menos. Aquela coisa de construir a cidade com uma certa pressa, né? A cidade cresceu muito rápido, precisava abrigar os moradores. Eles começaram com o mais básico do básico, que era só a residência. Aí vem uma outra questão, né? Todo Cruzeiro Novo tem 4 andares nos seus blocos residenciais. Essa é uma coisa que eu nunca descobri por quê. Porque é interessante, se a gente compara o projeto dos blocos do Cruzeiro Novo, eles são semelhantes, por exemplo, aos blocos das quadras 400, na Asa Sul e Asa Norte. O Lúcio Costa ele criou 2 tipos principais de blocos residenciais. Os das chamadas superquadras, que são os blocos com 6 andares, e aí por serem maiores já era previsto elevador, os apartamentos eram bem mais amplos, e os chamados blocos econômicos, que é o caso do Cruzeiro Novo. Né? Pela lógica, os blocos você teria, se não me engano, uma legislação que limita o número de andares para um bloco não ter elevador. E aí seriam 3 andares, como é nas quadras 400. Por alguma razão que eu até hoje não consegui encontrar... Opa! Aí, rapaz, no celular aqui, a Siri que ativou. Você deveria ter 3 andares aqui, que aí seria um número mais razoável, o pessoal subir a escada. Alguma razão desconhecida, criaram o 4º andar, aumentou muito a população, e eu diria que 90% dos blocos do Cruzeiro Novo não tem esse elevador. Só alguns mais recentes, a partir dos anos 80, começaram a ser construídos com elevador, por sorte hoje é um desses. E já depois dos anos 2000, 2010 para cá, que os moradores começaram a cotizar e colocar elevador nos seus próprios blocos, por conta própria. Né? Não foi entregue assim, mas é uma curiosidade. O Cruzeiro Novo, que tem uma área até pequena, né, desse bairro, até os anos 90, anos 2000, o Cruzeiro Novo tinha a 4ª maior densidade demográfica do Brasil. Era um dos menores lugares com mais gente morando junto. Por quê? É basicamente só bloco residencial. Por mais que eles sejam baixinhos, a quantidade de pessoas por metro quadrado se transformou numa densidade comparável a cidades como São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro. Né, a quantidade de pessoas por metro quadrado. E sempre teve essa demanda, porque você só tinha residência e muito pouco de serviço público. Então, só a partir dos anos 90 que o Cruzeiro Novo começa a ter mais a questão do seu comércio mais desenvolvido. Você tem, entre as quadras menores, essas que só tem 2 blocos, um lote central que era destinado para o comércio. Você tinha mais padaria, farmácias, comércio mais básico. Né? Mas supermercado, coisas maiores no Cruzeiro Novo, demorou muito para chegar. E isso realmente foi mais em função do próprio desenvolvimento da cidade, com a criação da administração regional, isso acabou dando um fôlego maior. Mas eu queria puxar uma outra curiosidade. Aqui em Brasília a gente tem Guará 1 e Guará 2, Riacho Fundo 1 e Riacho Fundo 2, Sobradinho 1 e Sobradinho 2.
Todos os bairros, quando tem uma duplicação, é 1 e 2. Por que só o Cruzeiro é Cruzeiro Velho e Cruzeiro Novo? Fica o desafio, quem me diz? Por causa da construção de um e outro, quer dizer, tipo assim, o Cruzeiro Velho foi, né, construído primeiro e depois de um tempo veio o Cruzeiro Novo e o pessoal, para não ter essa questão de 1, 2, colocaram essa associação de mais novo, alguma coisa, ou só casa e apartamentos. Olha, isso não, porque assim, pelo padrão da cidade seria Cruzeiro 1, Cruzeiro 2. Seria o mais natural, né, o mais óbvio. Mas assim, eu não encontrei um documento que associe, mas é uma inferência minha. Em 67, a moeda que circulava no Brasil desde 1942 era o Cruzeiro. E aí já naquela época, com inflação alta, todos aqueles problemas econômicos, o governo fez um plano econômico, começou a carimbar as cédulas com esse carimbo aqui. André, por favor. Nossa, Banco Central, Cruzeiro Novo. em 1967, a moeda circulante no Brasil era o cruzeiro. Cada 1000 cruzeiros era carimbado passava a valer um cruzeiro novo. Isso foi no mesmo ano do início da construção dos blocos aqui do setor de habitações coletivas, econômicas. Então, assim, é uma inferência. Eu acredito que os moradores, como já davam o apelido de cruzeiro ao bairro original, agora você tem uma moeda que chama Cruzeiro Novo. Tem um bairro do lado do cruzeiro. Que é novo. Acho que uma coisa acabou levando a outra. E muito provavelmente o Cruzeiro Novo foi chamado assim por causa da moeda. Que circulou pouco tempo, ela ficou só 3 anos, era uma moeda transitória, né? Eles carimbaram as cédulas, circulou até 1970, por conta da desvalorização, e aí depois eles passaram, voltou a ser cruzeiro já com o valor dividido, cortando os 3 zeros. E aí o Cruzeiro Novo, e aí só então, por conta do Cruzeiro Novo, é que o Cruzeiro Velho começou a ser chamado Cruzeiro Velho. Porque até então o Cruzeiro Velho era só Cruzeiro, não tinha outro, era o único, né? E aí o Cruzeiro Velho e o Cruzeiro Novo começaram então com esse apelido. Tanto que eu lembro também nas pesquisas que a gente fez, tinha muita gente, quando surgiu o octogonal já nos anos 80, o pessoal também quis brincar com essa coisa da moeda, queriam chamar lá de dólar. O octogonal já era mais, né? Mais apartamentos maiores, mais elitizados, e aqui é o Cruzeiro Novo, lá vai ser o dólar. Mas não acabou não pegando, o octogonal ficou com o nome mesmo. Correto, né? Que é o nome do formato das quadras, né? Elas vistas do alto são octógonos, né? 8 lados. Mais uma curiosidade, e os endereços do Cruzeiro Novo? Às vezes você está caminhando por lá, o pessoal pergunta, onde que é tal quadra, onde que é tal bloco? A Asa Sul e a Asa Norte tem um sistema lógico que já é mais famoso, mais conhecido. Mas o do Cruzeiro Novo, alguém já parou para tentar entender como é que é o nosso endereçamento? Bom, eu já tive essa curiosidade comigo mesmo, porque eu já, essa questão de perguntar, quando é que fica e tal, a pessoa fica perdida, eu comecei a perceber o seguinte, que ela vem assim, lá de baixo, tipo 100, ela vai seguindo, né? Tendo uma sequência lógica. Então, nisso aí eu comecei a observar e aprender, até para, de repente, dar uma direção, ó, lá embaixo é tanto, então você vai subindo. Assim, eu pelo menos já percebi ela tem uma certa semelhança com o plano piloto, que vai fazer essa sequência por centenas. Só que no caso das asas sul e norte, você parte da rodoviária para a ponta, vai aumentando. No caso do Cruzeiro Novo, a gente parte da épia. E ali você tem as primeiras quadras lá embaixo, são as quadras 100. E a cada 2 filas com 2 blocos, você aumenta uma centena. De oeste para leste. Então 100, 200, 300, 400. Chega nas 900, em vez de ter quadras 1000, pula para 1100. Dali vai até as 1600. Assim é até mais fácil de entender. Agora, nas unidades é que é um pouco mais estranho, porque da 100, você começa na verdade da 101, você vai avançando sempre com números ímpares. Você não tem quadra de número par no Cruzeiro Novo. Esse também eu nunca soube o porquê da razão. Mas você começa ali, por exemplo, na 101, vem 101, 103, 105, 107, 109. E aí vai intercalando. Se a 101 tem 3 blocos, a 103, obrigatoriamente, ela tem só 2. Para na 105 ampliar para mais 10, aí a 107 só 2. Que aí você vai fazer desse desenho do losango, intercalando quadras pequenas com quadras maiores. É uma forma meio maluca, mas assim, ela faz sentido. Só
Estava falando em relação, eu não sei porquê das quadras ímpares. Não seria porque o Cruzeiro Velho são quadras pares? Mas no Cruzeiro Ah, não, Velho mas você tem três também, tá? Desculpa. O endereço do Cruzeiro Velho, ele não tem Ele uma... divide, né? Ele é metade é par e metade é ímpar. É, tá porque no certo. Cruzeiro Velho você tem essa via central, só chama de anzol, que é uma grande via Porque eu moro em quadra par, por isso. as sigla do externas são Cruzeiro pares, as internas são ímpares. E a sigla do Cruzeiro Velho? A sigla do Cruzeiro é SRES, Setor de Residências Econômicas Sul. Tanto o Cruzeiro Velho quanto o Cruzeiro Novo foram pensados para ser econômico, ou seja, para a população mais humilde. Né? Então os 4 andares não seria por causa disso? Talvez para adensar, para ter mais, Tem, né? Mas assim, eu não encontrei uma justificativa, pelo menos em documento. É muito provável que assim, a demanda era grande, faz mais um andar aqui. Ou pode subir mais uma de escada, né? Mais um lance de escada. Mas é uma curiosidade que assim chama a atenção. Então é isso, pessoal. Só algumas curiosidades. Quem quiser conhecer mais, pode adquirir o Cruzeiro, retratos de sua história. Tem algumas dessas e outras informações sobre a nossa comunidade. Maravilha. É isso aí, galera. Parabéns aí ao nosso querido. Hoje, quer dizer, amanhã, não hoje, amanhã, dia das babães. E o nosso João Batista de Medeiros trouxe aqui para ser sorteado no final do programa 2 livros. A Cor do Amor, entendeu? E um pouco de muitas coisas. Esses 2 livros serão sorteados no final do programa para, né, as mamães. Quem ganhar, dá de presente à mãe. Se for mãe, já fica com ele. Se não, por favor, dê de presente para sua mãe, viu? Deixe de coisa, deixe de história. E é isso, galera. Maravilha, daqui a pouquinho teremos estreia, programa do André Coelho. Daqui a pouquinho a gente está se preparando aqui, porque vai ser uma estreia muito legal. É isso aí, galera, de volta aqui no programa Cruzeiro em Letras pela DFFM. Queria, antes da estreia do André, mandar um abraço aí e obrigado pela presença de Janira Ferreira, Janete Góes, Ana Student, do Cross Zamarian, espero que eu tenha falado correto, meu querido, mas obrigado pela sua audiência. E a todos, né? Inclusive gente dos Estados Unidos, da Europa, e todo mundo está nos assistindo. E vamos lá! Ukulele, música e poesia com o nosso querido André Coelho. Vamos lá, garoto, sua estreia. Bom, pessoal, obrigado aí pela recepção de vocês, pelo espaço. E por permitir também trazer um pouquinho de curiosidade sobre esse instrumento, né? Que aparenta ser um instrumento novo, mas ele é um instrumento bem antigo, até por sinal. Inclusive, vou mostrar aqui para vocês, né? Você falou instrumento, o pessoal fica assim. Cadê o instrumento? Muito confundido com o cavaquinho, né? E outros até chamam de pequeno violãozinho, mas é por conta da própria origem dele, né? É um instrumento que ele vem de origem lá da Ilha da Madeira de Portugal, onde eles têm o machete ou braguinha, que é um instrumento muito característico deles. E durante o período, né, de colonização e tal, quando um navio português chegou no Havaí, um português desceu muito contente porque eles passavam longos períodos navegando e aquilo para eles era exaustivo, era cansativo. E quando eles chegavam na terra firme, eles ficavam muito felizes, muito alegres. E ele desceu tocando o braguinha dele, muito contente, pulando, saltitando. E dizem as lendas, né, que falam sobre o ukulele, que era um português de estatura pequena. E os havaianos acharam que ele era... Compararam esse português com uma pulguinha saltitante, que a pulga pulava muito e muito alegre. E por isso é o nome ukulele, que em havaiano significa pulga saltitante. Pelas características locais, esse instrumento ele sofreu uma certa alteração em relação ao instrumento original. Porque não dava para fazer o mesmo instrumento sem ter a matéria-prima para ser confeccionado. Então os ukuleles eles seguiram a questão das madeiras que eles tinham no Havaí, e por conta das cordas,
né? Até a própria dificuldade em fazer as cordas de aço, as primeiras cordas eram feitas de tripas animais. Por isso até hoje algumas linhas de cordas elas têm o nome de nylon gut, né? São nylon simulando a corda feita com tripa animal. As primeiras cordas elas eram feitas com tripa animal. E esse instrumento ele decorre nos anos de 1800. Então é um instrumento bem antigo. Mas foi caindo em desuso como vários outros instrumentos nossos. Vários outros nossos instrumentos que foram caindo em desuso, né? No Brasil, por exemplo, a gente hoje quase não ouve mais falar do violão tenor. O violão tenor é um instrumento muito característico do choro, que segue o padrão de afinação do bandolim, apesar de ser um pouco mais grave, né? Mas ele segue o mesmo padrão. E o ukulele foi caindo em desuso. Em meados de 1990, ele começou a tomar forma novamente. Porque nós tivemos grandes músicos que fizeram uso do ukulele em sua carreira e começaram a resgatar esse instrumento de volta. Um deles foi o Elvis Presley, né? Que era um músico excepcional. E buscando sempre inovações, ele implementou o ukulele dentro do rol de instrumentos dele. Por ser um instrumento de baixo custo, fácil acesso, e é um instrumento que tem uma certa simplicidade para tocar, pelo fato só de serem 4 cordas, já traz um pouco mais de facilidade. Mas ele traz uma característica diferente dos outros instrumentos de corda. Ele segue uma similaridade ao braguinha, claro, e ao banjo americano, porque ele tem a corda de cima, a grande maioria dos ukuleles, mais aguda. Então ele traz uma sonoridade muito típica dele. Existem alguns ukuleles, na realidade, que vêm com essa corda grave também. Porque o ukulele, ele diferentemente do, vamos botar assim, do primo brasileiro dele, o cavaquinho, ele tem 4 tamanhos tradicionais vendidos no comércio. Hoje, as empresas já estão fazendo mais 2 tamanhos distintos, mas são bem pequenos, assim, a tocabilidade deles é um pouco mais difícil, mas já temos praticamente 6 tamanhos. Mas que são comercializados hoje, nós temos 4 tamanhos, que é o soprano, que é um ukulele um pouco menor, né, que o cavaquinho, o concert, que tem o tamanho aproximado de um cavaquinho, esse que é o tenor, que é um pouquinho maior, e o barítono, que é um pouco maior que esse aqui, já tem um som bem mais próximo do som do violão. Inclusive até a afinação do barítono original, ela é afinada como se fosse o violão, sem as 2 primeiras cordas. Então o som dele é muito, mas muito próximo ao som do violão. E em meados de 1980, 85, nós tivemos um havaiano, Israel Kamakawiwo'ole. Não sei se vocês já viram o vídeo dele, é um vídeo muito conhecido no YouTube, porque ele era surfista e músico, e ele tinha de um porte físico como eu bem avantajado, um pouco mais até, mas ele tinha uma voz belíssima e tocava excepcionalmente bem. E ele conseguiu resgatar de novo a cultura do ukulele. E assim, a gente vê nos vídeos dele, né, uma curiosidade, o Israel ele faleceu em 97. Então já tem assim um tempo, né, porque esse legado dele ficou. E ele incentivou muito alguns músicos, como o Jake Shimamura ou o Sunga Jung, que são músicos também que hoje tocam o ukulele com muita maestria, e James Hill, que hoje é considerado um dos grandes mestres do ukulele, né? E dentro do Brasil também nós temos ukulelistas fantásticos, ukulelistas primorosos, que fazem um serviço de uma qualidade excepcional, né? Temos o Vinícius Vivas, que faz um trabalho belíssimo lá no Rio de Janeiro, junto com o André Rabelo, a Aline Kelly, que desenvolveu uma teoria toda voltada à questão do ukulele na forma de dedilhado. Muito bom o trabalho que ela fez. Temos João Tostes, que é um músico excepcional, lançou agora há pouco o CD dele, inclusive, todo instrumental baseado no ukulele. Matheus Augusto, que tem videoaulas fantásticas, e sim, um cara muito bacana como pessoa. O João Donato também toca muito bem. E temos também, hoje, muitos músicos que tocam na noite e fazem uso do ukulele na noite. Inclusive, estou até aqui prestigiando um colega, né? Eu e minha esposa ali, que é o Tom White, que a gente conheceu lá em São Paulo.
um músico fantástico e durante todas as apresentações dele, 90% ele utiliza o ukulele. Muito legal. E temos aqui hoje também no Brasil muitos músicos nossos já renomados que estão inseridos também no contexto dos shows dele do ukulele, como Lulu Santos, Marisa Monte, Clarice Falcão, Evandro Mesquita, o Tato da Fala Mansa, Zé Cabaleiro, o Mano Walter, Thiago York, entre outros, né? E no mundo dos, vamos botar assim, dos mais famosos, Madonna, o Ed Vedder e o Johnny Depp, que também já estão fazendo uso do ukulele em algumas apresentações que eles fazem. Então, assim, é um instrumento que está sendo muito difundido, né? Como eu falei para vocês, até pela questão da facilidade do aprendizado, quanto a questão também da leveza, que é um instrumento que você pode levar para qualquer lugar. O soprano, como ele tem um tamanho bem reduzido, é muito, muito, muito legal para você levar. Ele até às vezes dentro da mochila. Você bota ele dentro da mochila, sobra só um pouquinho, você pode levar para onde você quiser. É um instrumento que não lhe atrapalha e você vai ter sim uma desenvoltura muito legal, porque ele consegue navegar dentro dos estilos musicais sem estar comprometendo a questão da sonoridade. Você consegue tocar desde uma música gospel até um rock. Esqueci de falar, até me perdoe, de alguns colegas aí que também são muito bons ukulelistas, e foi até bom falar isso porque tem o Kazima, que foi um dos primeiros ukulelistas aqui no Brasil, e ele toca rock com maestria. Temos o Cassiano Cass, que faz umas misturas frenéticas de ukulele com eletrônica, uma coisa muito legal, né? E assim, é um instrumento que tem uma desenvoltura muito bacana. Aqui no Brasil hoje, a gente tem muitos grupos de ukulele, vários grupos. A gente tem o grupo aqui de Brasília, que tem, inclusive quem quiser ter um conhecimento melhor pode ir lá no Facebook, que tem o Ukulele Brasília. Temos um grupo fantástico aqui de Goiás, de Goiânia, que tem músicos fantásticos. O Eliel, o Fábio, Thaís, o Leonardo, músicos excelentes, excelentes. Temos também o grupo de ukulele gospel. São grupos que hoje o pessoal já está utilizando até mesmo nas igrejas, o ukulele, e esse é muito legal. É um instrumento que pode ser utilizado também para a questão da introdução musical para as crianças, né? Hoje em dia a gente tem a flauta doce, que é um instrumento de uso de musicalização infantil. Na minha escola, inclusive, a professora de arte só trabalha com flauta doce, ela é de música. Isso. Todos os alunos têm que ter a flauta doce para a aula dela. Hoje eu digo para vocês, por experiência, que o ukulele ele tem a mesma facilidade do aprendizado de uma flauta doce, com o diferencial que ele tem um potencial maior, porque você consegue abarcar outros estilos musicais, além de você poder fazer uma harmonia um pouco mais detalhada. A flauta doce, eu já vi concertos de flauta fantásticos, né? Porque a flauta também tem os tamanhos dela, que o ukulele, na realidade, ele seguiu esse padrão, né? Da flauta? Na realidade, dos instrumentos de sopro. Eles não pegaram a questão do... eu também não consegui encontrar o porquê, como o Rafael falou algumas vezes, que ele seguiu esses nomes. Porque nós temos a viola, um exemplo, o violino, o violoncelo, eles mudaram um pouco os nomes, né? Conforme eles foram crescendo de tamanho de instrumento. E o ukulele, ele teve essa padronização de seguir a questão dos sopros, né? Ou a questão das vozes humanas, né? Que pegou soprano, concert, tenor, barítono, teve essa diferenciação, mudou um pouquinho, né? A questão das características. E o André Coelho? E o André Coelho? O André Ele Coelho, toca muito? o André Coelho está começando agora no ukulele. Mas vai mostrar pra gente Isso. alguma coisa aí? E aí, antes que eu fique ruim, um abraço para os colegas do trabalho lá também, que de vez em quando a gente fica brincando, pegando umas aulas de ukulele lá com o pessoal, que é bem legal. E assim, o André Coelho, ele teve uns pequenos problemas de saúde, então tocava cavaquinho, violão e alguns outros instrumentos de corda, e ficou um pouco comprometido por conta da parte motora, né? E a dificuldade por conta dos instrumentos, cordas friccionadas muito tensas. E conhecer esse instrumentozinho. Como eu falei para vocês, cordas de nylon bem mais macias, né? A questão do instrumento, que ele já tem uma certa leveza. E conseguiu realmente voltar a inserir de novo o André no meio musical. E como eu falei para vocês anteriormente,
pegando o gancho do nosso grande mestre Jacó do Bandolim, quando o filho dele fez uma poesia em homenagem a ele, essa poesia ela foi musicada futuramente. E eu peguei e aproveitei de novo, né, a volta do ukulele na minha vida e musiquei, inclusive, a poesia que eu recitei mais cedo. Então agora eu vou fazer uma pequena palhinha dela aqui para vocês. Ah, show. Essa Bora lá. música musicada aqui, né? Estou esperando. O tempo passou, mas a saudade só aumenta. A dor no meu peito, o sofrimento acalenta. Eu tento fingir que nada aconteceu, mas lembro de ti. Então sinto lágrimas tocando meu rosto, tocando meu rosto. Já não dá pra esconder a saudade que sinto de você. Então esse foi o... das nossas curiosidades aí sobre o ukulele, pessoal. Bacana, show de bola, galera. Ukulele, música e poesia com o nosso André Coelho. E antes de ir para o intervalo, vou pedir aqui para o Medeiros ler o seu poema para a gente ir para o intervalo. E daqui a pouco teremos Noélia Ribeiro, galera, a entrevista. Eu queria fazer uma homenagem à nossa cidade. Bora. Obrigado. Vou cantar minha cidade, o meu jeito de morar. Gosto de gente boa que pratica a vizinhança. Tem idoso, adulto, jovem, tem criança. Homens e mulheres de confiança com quem gosto de conversar. Nos fins de semana, o prazer, a convivência fraterna, sem barulho, sem baderna, um bom lugar para morar. Temos vários tempos de habitar, o velho, o novo e a vila militar. Cada um melhor que o outro, oferecendo paz e conforto para quem gosta de bem morar. O Gavião foi o primeiro, tem orgulho de ser pioneiro e dita comportamentos. Nas quadras, muito valor. A vida pacata do interior, com bons relacionamentos. Ao cair da tarde, as vizinhas abandonam as cozinhas e, em frente à residência, trocam até confidências, conservando as amizades. Na 7, que eu mais conheço, todos têm muito apreço por sua tranquilidade. Convido meus amigos, sou bairrista, sim senhor, pois sempre dou bom valor aos que convivem comigo. Falo de uma comunidade que estimula a amizade entre os seus moradores. Neste item, somos primeiros. Então, já percebeu, companheiro, que falo dos bons valores do meu querido Cruzeiro? Show, maravilha. Agora vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco voltamos, galera. Obrigado aí. Deixa eu ver. Então, posso retirar? Esticar as pernas. Vocês fazem depois do sorteio aí e eu retiro depois a foto, agradecendo a todos. Aliás, o livro da Elisa era qual? Quando quiserem ser incomodados, me convidem. E quando quiserem ser incomodados, me convidem. Tá? Professor Denis, obrigada, viu, pela segurança hoje de manhã. Quando quiserem ser incomodados, é só me convidar. Ai, ai, volto sempre. Os donos do ouro que roubam e matam todos os dias. Os empresários da fé estão brigando na televisão. Quem é que tira mais grana do bolso do irmão?
consuma, consume, essa é a ordem, respiramos isso noite e dia. E assim nos levam as causas, nossas economias. Os empresários da mídia são os donos da informação. Noélia, tudo bom? Sentindo poder no coração. Ser ou ter, ser ou ter, ser ou ter. Gostei da curiosidade. Gostou? Primo do cavaquinho, né? Na realidade vieram do mesmo instrumento, do Braguinha. A diferença é que as nossas madeiras aqui, como eram madeiras muito mais resistentes, nós pudemos usar o padrão de aço, né? E lá eles não conseguiam, porque empenava os instrumentos, ficavam parecendo um birimbau, né? Os braços de empenando. Eu sempre imaginei o coleiro que eu tinha ouvido falar, ele como se fosse mais curvo embaixo, ou é outro instrumento? Tem vários modelos, né? Inclusive. Ele parece violãozinho mesmo, eu acho que eu imaginei que ele fosse todo redondinho, não tivesse essa... Isso. Aquele modelo é um modelo conhecido como Pineapple, né? O abacaxizinho. Como eles não tinham ainda esse know-how de fazer o instrumento acinturado, mais com a mão fraquinha, eles faziam o ukulele parecendo um abacaxi arredondadinho. Isso. E também traz uma sonoridade já diferente. Cada um tem uma sonoridade mais mais grave, para certos mais lentos, né? Quanta grande você tá bem. E a questão também da matilha, então hoje, aqui no Brasil, os pedais infelizmente são planejados, não tem tanta qualidade sonora. Mas eles não sofrem. Mauro, microfone um pouco mais pra cá, pra tirar do rosto dela. Isso. Vocês estão com a agenda aí, galera? Então tá, vou falar. Vou pedir pra vocês falarem, galera. Vai comer embora. Gostei. Ah, sim, eu tenho aqui. Tem? Então vamos lá. Voltando. E aí, galera, de volta aqui. Nós vamos primeiro para nossa agenda cultural antes da nossa entrevistada que já está aqui ao meu lado. Mas vamos lá, agenda cultural hoje não vai ser comigo, vai ser com o Pietro e com o Rafael aí, para tirar para ímpares e começar. Vamos lá? Ganhou, vai lá. É isso aí. Vamos lá. Democraticamente. Isso. Bom, hoje às 20 horas, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, tem o Imperial Russian Ballet, né? O melhor de Tchaikovsky. Então, o balé russo imperial. Tem também filme português na Mostra de Cinema Europeu, no Cine Brasília, às 20h30. Ok, vamos lá. Aqui também hoje a gente tem logo mais a Galinhada Solidária, que vai acontecer na Aruc, aqui do lado, o valor de R$20. E por que solidário? É para ajudar a Manuela. É uma menina novinha, né? A criança que nasceu com mas é um negócio complicado. Artrogripose múltipla congênita, que afetou os bracinhos e pernas dela e ela tem uma dificuldade muito grande de locomoção. Ela precisa adquirir uma cadeira de rodas motorizada para ela ter independência de movimento. Isso custa R$12 mil. Então está sendo organizada essa galinhada solidária aqui na Aruc para arrecadar fundos para a Manuela. Aí vamos ter a apresentação do pessoal do samba e do pagode aqui com Batuque Firme, Marcelo e Fabiano, Lucas Santos e Leandro e Ferraz. Ingressos a R$20, à venda lá na Aruc. E hoje à noite também a gente vai ter um show aí de uma das grandes bandas do rock de Brasília, comemorando 25 anos do seu primeiro CD, show dos Raimundos, né, lá no IURB. E tudo a ver com o rock de Brasília, porque a abertura também vai ser com uma versão nova aí do Aborto Elétrico com os irmãos Lemos. O pessoal do Capital Inicial, Fernando Felemos e o Flávio Lemos, vão estar tocando as músicas do Aborto Elétrico para abrir o show
que comemora os 25 anos. E aí no show do Raimundos, a gente vai ter a volta do Fred, que é o baterista original. Ele não está mais na banda, mas hoje ele vem para se apresentar junto com a galera do Raimundos. Então, são as nossas atrações do dia. Legal, legal, legal. É isso aí, galera. E agora, vamos lá. A pessoa... Há pessoas que nos falam e nem escutamos. Há pessoas que nos ferem e nem cicatrizes deixam. Mas há pessoas que simplesmente aparecem em nossas vidas e nos marcam para sempre. Cecília Meirelles. E é assim que eu começo a nossa entrevista com Noélia Ribeiro. Tudo bom, minha querida? Bem, que lindo que esse bom começo. que você veio Tá aqui. Não, tá tigrão. Tigrão, louco. Mas vamos lá, galera. É isso aí. Tá vendo que o negócio que vai ser bacana. Pernambucana, mas considera-se carioca. Depois veio para Brasília, onde se graduou em letras pela UNB. Participou do livro Salada Mista com os poetas Soter e Paulo Tovar. Em 82, seu primeiro livro solo, seu livro solo, Expectativa, e continua com Atarantada, 2009, 2015, Escalafobética e 2017, Espevitada. São esses aí. E aí eu começo com ela perguntando o seguinte: como é que você se tornou escritora? Bom dia, Noélia Ribeiro. Bom dia, Mauro. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes. Eu não me tornei, eu acho que eu já era. Eu acho que a poesia veio muito porque eu comecei a escrever pequenininha, como todo poeta tem essa história. Com 12 anos eu fiz meu primeiro poema com 9, fiz para a menina que eu gostava do colégio, aquelas coisas. Eu acho que eu comecei a escrever porque eu era muito solitária. Eu era uma criança, eu tinha poucos amigos, eu ficava muito em casa sozinha. E eu tinha uma ligação muito grande com música. Talvez no começo mais do que com livros, porque na minha casa tinha poucos livros. E eu, ouvindo música, eu tive vontade de compor. E aos 9 anos eu compus 2 canções. A primeira que eu escrevi foi letra de canção. Uma letra e música. E aí depois eu fui escrevendo, comecei a escrever. Aí a música foi saindo um pouco, né? Quer dizer, continuo adorando música, mas eu parei de compor. E só comecei a escrever. Foi assim, pequenininha mesmo. E depois, aí, é claro que esses versos não têm muito valor, né, literário, mas... E aí, aos poucos, fui melhorando, escrevendo, fui amadurecendo. Vim para Brasília, que eu acho que foi um grande momento, assim, da minha poesia, quando eu comecei realmente a escrever, sabe? Foi isso. Assim que começou. Show. Do seu primeiro livro, Expectativa, de 82, para o Atarantada, de 2009, há um espaço considerável. A escritora Noélia estava de férias? Não, a escritora não estava de férias, mas a mãe, a esposa, a dona de casa deu uma derrubada na escritora. Mas a escritora continuou escrevendo, só que de noite, né? Quando ela ia dormir, ou quando as crianças davam um trepinho. Foi um tempo necessário, acho que eu precisei viver outras coisas. E aconteceu, mas eu não parei de escrever nem de ler. Agora, realmente, o volume de escrita e de leitura diminuiu. Enquanto você está, mulheres que criam seus filhos, mães, têm esse problema. As escritoras, elas têm essa limitação. Eu, pelo menos, tive, né? Não consegui me dedicar muito por causa dos meninos. E outras coisas também que eu vivi antes de casar. De me casar, eu fiz outras coisas, fui fazer outras coisas, sabe? Mas... eu esperei e senti a necessidade novamente de publicar um livro. E também ela veio assim, um momento maravilhoso, que foi um momento em que os meninos já estavam grandes, eu estava me separando, esse momento não era tão maravilhoso, mas não. Porque sempre é um luto, não é mesmo? Quando você que dá início ao processo é ruim. Mas foi um momento de muita mudança, os meninos grandes, eu mudando de casa, me separando e lançando o Atarantada em 2009. Mas aí, quando eu lancei o Atarantada, aí realmente eu voltei a aparecer, comecei a recitar, que era uma coisa que eu fazia pouco, comecei a recitar mais. Aí eu realmente retomei a minha vida de escritora, e a mãe deu um tempinho. E falando em escrever, né? Qual o seu modo de escrever? Você tem disciplina, horários certos?
Não tenho horários certos, não. Já tive mais. Agora eu tenho menos ainda. Mas eu tenho um escritório na minha casa, pequenininho, que é onde eu fico, eu me forço um pouquinho a ficar lá para ver se eu escrevo algumas coisas. Quando eu não consigo escrever, eu leio, porque eu acho que a leitura, ela inspira muito. A leitura, eu já fiz muitas coisas a partir de livros que eu li, entendeu? Então, eu não me cobro, eu não tenho essa cobrança de escrever todos os dias. Tenho muitas ideias todos os dias, mas nem todas vão para o papel. Às vezes eu até esqueço. E depois é que aí lembro, uma semana depois. Então, ideias eu tenho todos os dias, mas escrever eu não escrevo todos os dias. E não tenho mais essa disciplina de toda noite, que eu tinha. De toda noite eu sentava, ia ou no escritório ou na sala e escrevia algumas coisas, mesmo que eu não gostasse. E, normalmente, quando eu escrevo, eu guardo, eu não mostro, e uma semana depois eu jogo fora a metade, eu olho, descarto a metade, a outra metade me serve a beça. Às vezes uma palavra, um verso maravilhoso que dá início a outra coisa que nem era o que anteriormente eu queria. Porque a poesia, ela me leva. Às vezes eu quero ir para um canto, ela me força a ir para outro lugar, e eu vou. É assim. Maravilha. Quais suas dificuldades como escritora? Você tem alguma e você é compreendida? Eu sou, você quem tem que me dizer. Se eu sou compreendida, são meus leitores. Eu acho que eu sou. E eu acho que eu busco ser. Eu acho que a poesia, ela tem que ser, de certa forma, ela tem que ser simples, não é simplória. Mas ela tem que ser entendida. Você tem que se comunicar, sabe? Eu acho que eu consigo. Eu acho que eu consigo. Mesmo que as pessoas não entendam totalmente o que eu falo, elas entendem o básico. Sabe, pelo feedback que eu recebo das pessoas, eu consigo me fazer entender. E é o que eu quero realmente me fazer entender. Qual é a outra parte da pergunta que você falou? Quais suas dificuldades como escritora? Se tem alguma dificuldade? A dificuldade de escritor é a de sempre. Publicar, lançar, vender, né? Fazer o livro chegar à mão do leitor. É aquele drama, né? Como o Marcelino Freire diz, né, que a melhor distribuidora é o sovaco. Eu concordo com ele. Então eu levo meus livros, mas eu não tenho essa angústia assim, de vender, não. Eu vou no lançamento, eu vendo, depois eu vou vendendo um pouquinho, aquele trabalho de formiguinha, dou muito livro. O que eu gosto é de recitar meus poemas. Isso é que é o grande barato, sabe? E como você vê a literatura no DF hoje? Ou como você vê a literatura no DF? Eu acho que está indo bem, tem muito escritor bom, aqui tem muito, aliás a Feira do Livro podia chamar-se uma penca, porque tem muito escritor, como tinha também, eu venho da geração mimeógrafa, acompanhei aquele movimento lá, eu não era um dos integrantes, porque naquela época eu não mostrava meus poemas, eu era muito tímida, mas eu acompanhei tudo aquilo ali, eu tenho uma influência enorme da geração mimeógrafa. Acho que Brasília nunca parou de compor, os artistas de Brasília nunca pararam de escrever. Vai surgindo, surge um, surge outro o tempo inteiro. Eu acho que Brasília inspira demais. Talvez pelas formas, talvez pelo verde, talvez por o concreto junto com o excesso de verde, sabe? Essa dicotomia, eu acho que é muito inspiradora, sabe? O id e o superego lá no meio do poder, e o id lá no meio das árvores, sabe? Isso tudo é muito inspirador. Então, eu acho que está muito bem, obrigada a literatura de Brasília. Agora, o resto do Brasil tem que nos descobrir. Eu acho que tem muita gente boa aqui, que precisa ser descoberta. Com certeza. Atarantada, 2009, pela Verbis de Brasília. Escala alfabética, Porto Alegre, pela Vidráguas. E espiritada pela editora Penalux, né, de São Paulo. A pergunta é o seguinte: por que a mudança de editoras? Isso é intencional? Exato. Ou não, a primeira foi aqui de Brasília. A Verbis já até acabou, era de um amigão meu. E eu queria publicar, não sabia para que lado eu iria, e ele me sugeriu, eu estou abrindo a editora. Foi a primeira publicação da editora dele, publicou depois outros livros. E foi muito bom ter publicado aqui por Brasília, mas depois eu queria romper fronteiras, eu queria expandir. E aí eu fui procurar. Aí fui atrás, como eu acho que esse caminho todos já fizeram, né? 7 letras, Patuá,
vai mandando. 7 Letras para Toalha, depois descobri a Penalux. Não, Penalux nessa época ainda não tinha descoberto. E fui mandando aí, a gente pensa, né, companhia da gente, a gente vai sonhando. Sonhar é Claro, livre, né? sonhar. Todo mundo pode sonhar. Enquanto Das você letras, paga o Record, vamos sonhar. Aí, de repente, eu descobri a Vidráguas. E a Carmen, que inclusive já faleceu, ela foi muito receptiva. Ela gostou demais do Atarantado e abriu as portas para mim, fez questão de fazer meu livro. Foi uma parceirona, sabe? Me levou para Porto Alegre para lançar. Foi comigo ao Rio, para eu lançar no Rio também o Escala Alfabética. Então foi assim, maravilhoso fazer o Escala Alfabética pela Vidráguas lá de Porto Alegre. E eu já tinha intenção, não porque ela faleceu, que eu larguei a Vidráguas, mas eu já tinha intenção de já ir para outro lugar. Aí eu resolvi, não, vamos para outro lugar, vamos partir para São Paulo. para São Paulo, Rio, vamos tentar. Aí tentei, aí escrevi para Penalux, aí eu já estava mais conhecida, né? Foi bem mais fácil, bem mais fácil. O Tonho e o Wilson são pessoas adoráveis e foi ótimo lançar o Expevitado pela Penalux. Eu já tenho 50 páginas do próximo e provavelmente, vamos ver o que eu vou fazer, se eu vou também dar outros, né, outro pulinho, né, porque não é um grande salto, mas é um pulinho, quem Com sabe. certeza. Ok. E falar em poesia, vamos declamar uma aí? Oba, Você tá com algo? Vamos. Como é amanhã, Dia das Mães? Isso, né? claro. Show. Não que eu queira ser temática, porque eu não gosto de temática, mas vamos ser um pouco temáticos. E eu vou falar um poema, vou recitar um poema que eu fiz para minha mãe, que se foi. Versos órfãos. A vida segue. Aos solavancos, é verdade, mas segue. Do outro lado da rua, quem não sabe de ti também segue. Seguimos juntos, repartindo silêncio e dor. A ordem é seguir, mas antes de tudo amar. Amar a ti e ao outro. Amar é a ordem, como aprendi dentro de ti, em 9 meses amnióticos de completude do amor. A vida segue, porém sigo sozinha contigo em mim, entoando os tristes versos de meu coração trovador. Uau! Sigamos, né? Sigamos. E que só vou dizer aqui, ó. Marizan Fontinelli, Noélia representa muito bem a cultura literária. Sua linguagem simples e objetiva agrada em cheio os amantes da poesia. Marizan Fontinelli. Querido Marizan, beijo. Um abraço a Marizan. A Ana Estúdio também comentou aqui que você é única. Gracinha. Beijo. E voltando lá. Você é conhecida pelo poema, assim, né? Muitos conhecem você pelo poema Travessia do Eixão, de Nicolas Berg. E o Liga Tripa e o Renato Russo, eles gravaram essa música. Conta um pouquinho dessa história pra gente aí. Essa história, eu estava esperando que você me fizesse uma pergunta, mas eu vou responder a pergunta que você não me fez. Isso atrapalha? Não me atrapalha. Essa história da musa não me atrapalha quando eu estou indo aos lugares recitar. Eu não uso isso para nenhum tipo de promoção. Gente, chegou a musa, ela vai... Nada disso. Chegou, ela conhece Renato Russo. Eu não uso, porque eu me considero poeta antes de ser musa. Eu sempre fui poeta. Então, assim, o fato de ser musa é circunstancial. O meu amigo Alberto Bresciani, grande poeta, diz que eu acumulo carlos, né? Então, realmente, musa e poeta. Mas a história da musa é que eu namorava o Nicolas Berg, né? No finalzinho dos anos 70, eu comecei a namorar o Nicolas, e ele era o poeta que estava ali se movimentando na cidade, vendendo iogurte com farinha, estava ficando muito conhecido. E a gente namorou um tempão. E ele fazia alguns poemas para mim. E um dos poemas foi o Travessia do Eixão. Por quê? Porque ele morava na 415 Sul e eu morava na 109 Sul. Ele atravessava o Eixão todos os dias, às 18 horas, praticamente todos os dias, às 18 horas mais ou menos, 6 horas da tarde, que é o que dizemos, e ia até a minha casa deixar alguns livros, namorar um pouquinho, a gente namorava. Como eu estudava na UNB, e eu não fazia, eu saía pouco porque eu ficava estudando. Algumas vezes eu ia com ele à Escola Parque para ele vender os livrinhos, assistir algum show e ele vendia os livrinhos. Outras vezes eu ficava estudando, então ele só passava lá, deixava alguns livros e levava só o tanto que ele achava que iria precisar.
E eu ficava lá estudando e ele ia para a Escola Parque vender os livros. Então, por isso que ele acabou compondo esse poema, né? Nossa Senhora do Cerrado, protetora dos pedestres, que atravessa o Eixão às 6 horas da tarde, fazer com que eu chegue são e salvo na casa da Noélia. Ainda dava para atravessar o Eixão por cima, né? Sem usar passagem subterrânea. Hoje, essa Nossa história Senhora não do seria... Cerrado não vai ajudar. É melhor usar a passagem subterrânea e rezar também, porque é perigoso passar pela passagem. Certeza, é outra história. Então, seria um outro poema. Outro poema, pois é. Aí o Nonato Bessa, um grande amigo nosso, na época, né, assim, um músico também, um grande músico, ele colocou a música, né, compôs a música, e o Ligatripa começou a cantar, e cantava nos bares, né, era uma música muito cantada nos bares. E o Renato Russo, ele ia muito também para essas ligadas, né, que a gente chamava ligada. Ele aparecia muito, ele gostava muito do Ligatripa e muito do Nicolas, tinha o maior respeito pelo Nicolas. E aí eu acho que ele acabou com isso, ele acabou deixando essa gravação aí, parece que ele usava um pouco essa gravação, assim, ele cantarolava de vez em quando isso. Tem muitas histórias sobre isso, eu não sei o que é verdade. Eu sei que ele deixou isso gravado, ele era um querido, um grande amigo, assim, sabe? Nossa, era... E gostava muito do Nicolas, acho por isso que ele quis deixar gravada a canção. Foi isso. Show, que bacana. Pietro, alguma pergunta? Bom, vamos lá. Noélia, você falou que gosta de doar livros, né? Aí a pergunta que me vem para fazer, né? Você acha que os poetas, né, eles têm... eles acabam desenvolvendo um espírito mais generoso, mais altruísta? Você acha que você vê uma relação isso na poesia com o afeto? Como é que você constrói isso? Eu acho que... Não, acho que nem todos. Acho que alguns têm essa relação. Eu quero muito que, por exemplo, eu quero muito que você leia meu livro. Eu já te mostrei. Você não comprou. Eu vou ficar, Pedro, compra. Não, tome, Pedro, eu quero que você leia meu livro. Então eu faço isso. Tem pessoas que eu quero que leiam meu livro. Se elas não comprarem, elas vão ler meu livro, porque eu vou dar. Não tem jeito de fugir, entendeu? Então, assim, mas tem outros poetas que ficam indignados com isso. Poxa, todo mundo vende o seu trabalho. Por que eu tenho que sempre doar o meu trabalho? Por que o livro tem que ser doado e não vendido? Por que esse desprezo pelo livro? Eu não entro, eu concordo, mas eu não sofro com isso. Não sofro. Eu dou o meu livro. Mas não acho que você tenha que fazer o mesmo, não cobro isso, não acho. Dá seu livro, que bobagem, você tem que ficar vendendo. Entendeu? Não cobro isso, acho que cada um tem seu jeito de fazer seu trabalho e viabilizar do jeito que quer. Entendeu? Tem pessoas que facilmente dão o livro, tem pessoas que não. Eu vendo. Se você quiser, você compra. Aí eu compro. Até compro também. Quando eu quero muito ler, eu compro. E não fico cobrando. Eu dei o livro, você me cobrou o livro. Legal. Mas assim, você falou que você circulou por diferentes editoras, até de fora de Brasília, Porto Alegre, São Paulo. Mas como é que foi esse contato? Porque assim, a gente, pelo menos aqui na academia, a maioria dos autores são todos independentes. A gente tem muitos de pagar a editora para fazer a sua publicação. Poucos têm realmente assim, um contrato que a editora vai e faz todo o trabalho para você. Como é que foi esse processo? Paguei tudo. Tudo pago também? Tudo pago. Não, ainda não estou nesse patamar. Paguei tudo. Fiz aquele arranjo. Quanto? 100? Quanto dá? 200? 300? Você divide? Aquele arranjo que todo mundo faz. Sofrido. Eu, normalmente, eu prefiro ficar um tempo... Por isso que, às vezes, eu demoro a lançar. Porque eu prefiro juntar um dinheiro, ficar e pagar o máximo que eu puder. Se eu puder pagar à vista, melhor ainda. Mas se eu puder... Tendo dinheiro, para mim é melhor, porque eu pego aquele bolo de livro, 300, sei lá quantos, e eles são meus. Ninguém vai se meter no que eu vou fazer com meus livros. Eu gosto dessa autonomia. Porque senão você fica vendendo e você tá... Eu detesto ser devedora. Detesto não saber que eu tenho que vender logo, porque eu tô... Ou não tenho que vender logo, mas tem 90% do valor do livro. Eu tenho que entregar lá para o meu editor que está esperando. Isso me enlouquece. Sabe, eu detesto isso, eu quero ter meu livro para eu jogar pela janela. Essa liberdade, quiser, né? Essa liberdade, entendeu? Então, se eu posso fazer isso, juntar uma grana e pagar o máximo que eu puder, eu prefiro. Mas se não dá, é claro que a gente vive do jeito que dá, né? Vende, aí paga mais um pouquinho, vai pagando no lançamento, paga tudo, né? No lançamento, normalmente você dá tudo para o editor, mais ou menos isso. Eu prefiro pagar, se der. Prefiro esperar, não lançar todo ano, esperar e fazer a coisa do jeito que eu gosto.
Deixa eu fazer uma outra pergunta também nesse contexto. A gente está passando em Brasília aqui por uma... Quase, agora virou meio que rotina, mas a gente está com mais uma crise na área cultural, com a questão do FAC aí. A Secretaria de Cultura está com umas ideias e está deixando todo mundo de cabelo em pé. Mas você já tentou participar do Fundo de Apoio à Cultura? Nunca tentei. Nunca tentei. Assim, acho que eu deveria ter tentado. Me cobrei já porque muitos amigos já conseguiram e disseram que deu tudo certo, fazem seus livros. Eu nunca tentei. Talvez porque burocracia me assusta. Detesto burocracia. Também me senti devedora. Eu tô devendo tanto, tenho que pagar isso. Essas coisas assim de eu saber que eu tenho um acerto de contas, isso me angustia um pouco, sabe? Mas acho que eu falei, deveria ter tentado. Agora não adianta. Não, né? Agora, eu tô falando até não porque sei assim, nem acho pra que que até lado mais a vai. gente deve até tentar, até para não perder, né? Porque ele está sob risco. Então acho que verdade. todo mundo ir para cima do FAC é de todo mundo, afinal. É uma tristeza isso que estão fazendo. É uma tristeza que estão fazendo com a cultura, né? Onde, inclusive, quando me chamam para qualquer manifestação, eu vou, recito meus poemas lá. O que eu puder fazer, eu faço, mas tá difícil. Infelizmente. Tá muito difícil. Tem uma pergunta aqui para a nossa querida. A gente nota assim, que é uma coisa muito peculiar, tanto dos poetas quanto dos músicos e dos compositores, a questão de ser muito autocrítico. Notei que você falou que muita coisa que você faz, você às vezes não usa, né? Algumas coisas. Qual o critério assim, que você utiliza realmente para escolha? Você pede alguém para ler ou você mesmo faz essa avaliação, essa análise? Eu queria muito ter uma pessoa assim do meu lado, que eu confiasse bastante e eu dissesse, leia aí. Eu tenho alguns amigos para quem eu mostro, mas normalmente eu faço sozinha, Eu nem sei que eu vou descartar. Eu deixo, o dia que eu faço, eu digo, nossa, bonitinho, nossa, muito bom. Aí, assim, uma semana depois, eu digo, que coisa mais esquisita. É natural, não é? Quando eu vejo, nossa, eu repeti, quanto tem um monte de quê? O que é isso, né? Não, eu repeti a palavra aqui. Não tem. Muito sem muito tolo. Às vezes eu acho que é tolo, sabe? Aí eu fico. Aí não dá. E quando eu tenho esse julgamento, mesmo que o outro diga, não, tá bom, eu já não deu, já melou. Então aí eu tento, guardo de novo, volto, às vezes até volto a gostar, mas aí já não uso o poema inteiro. Sabe? Pego. O que eu mais gosto em fazer esse trabalho é o que eu acabei de dizer, que é impressionante. Como o poema, eu começo com a ideia, vou fazer um poema assim, falando de duas pessoas que fazem... Quando eu vejo, eu estou em outro lugar, falando de outra coisa. Isso é muito legal, sabe? A poesia, ela vai se fazendo. Você é meio que veículo, né? Não é que baixa o santo, não gosto dessa coisa, mas você é meio que um veículo mesmo, é muita ideia, muita coisa que tem, sabe assim? Tudo pode te inspirar, sabe? Tudo. Na rua, um verso, uma rima, uma palavra. O escalafobética, o poema escalafobética veio da palavra escalafobética. Eu não tinha nada na cabeça. Eu falei, vou fazer um poema que tenha uma palavra escalafobética e o título é escalafobético. Eu comecei disso. E o poema saiu, claro que não saiu assim, né? Trabalhando o poema. Então, assim, eu acho que tem que ser um pouco crítico mesmo. Eu não acho, né? Não acho legal você fazer um poema. Eu acabei de escrever um poema. Já vai ler, já vai mostrar. Se eu fizer isso, eu vou me torturar, porque no outro dia eu vou achar que é horrível. Não é ainda. E uma outra curiosidade, assim. O poema tem que ser trabalhado, ele precisa ser trabalhado, sabe? Mas esse é o meu jeito. Acho muito legal que tem essa espontaneidade. Não tem Já aconteceu desses poemas que você guarda, quando você vai fazer uma nova releitura deles, você associar vários poemas e juntar e fazer um só? Já. De pegar e acabar fazendo outra coisa. Isso, montar, já. De pegar um pouco de cada um. Já aconteceu, sim. É muito legal. Essa produção, essa feitura do poema, eu acho que é essa mais liberdade de administrar as ideias, né? De administrar as ideias e também de olhar dicionário. Eu adoro Escolher as palavras, palavra, eu adoro palavra, adoro. Então, de olhar o significado, olhar o dicionário, olhar um pouquinho a rima. Eu gosto de uma rimazinha, nada muito ali. Mas eu gosto de uma rimazinha, gosto de olhar a palavra certa, gosto de cortar o que está repetido, gosto de recitar, eu leio em voz alta para ver se ele está musical, se ele está sonoro, tem uma harmonia, porque às vezes ele está meio... Aí eu já corto uma palavrinha ali, sabe? E mesmo assim, esses 3 livros, se eu olhar, ainda tem poema aqui que
podem ler de novo, porque se eu ler, eu vou, podia ter trocado essa palavra, puxa, que pena. Eu acho que eu mexeria um pouquinho, não todos, mas eu mexeria novamente. Sabe? Eu acho que é essa coisa mesmo. É o próprio processo criativo, O né? processo, Artesanal mesmo, É. coisa dinâmica, né? Essa coisa dinâmica, né? Do processo criativo, acho que é isso. E falar em processo criativo aqui na Espanha, nem pra Isso gente que eu queria, declamar. estava só esperando. Tava só esperando. Eu vou falar aqui, Fica à vontade. eu separei aqui um poema bonitinho que eu gosto de falar e que eu ainda não decorei, mas eu vou decorar. Tem muitos decorados, mas esse eu vou decorar. Que é bem romântico, assim, bem do meu jeito. O que os olhos veem. O que os olhos não veem, o coração assente, a intuição denuncia. O que os olhos não veem, os lábios asseguram, a língua prova e vicia. O que os olhos não veem, o ouvido delineia com agilidade estupenda. O que os olhos não veem, o vento captura e o olfato desvenda. O que os olhos não veem, encharca o corpo, enaltece o espírito. O que os olhos não veem, não está longe nem perto. Não é aquilo nem isto. O que os olhos não veem, não precisa ser visto. Mais um aí pra gente? Pode ser. Pode, vai. Então eu vou falar de calafobética. Isso. Eu falei, né, desse processo. Sou o barco inseguro deste planalto sem mar, onde fico a reparar, na escuridão do museu, bêbados ambulantes, quixotes de Cervantes assim como eu, falsa ninfa estacionada em pit stop do nada, sob o céu bordô de uma cidade sem ética, que nesta noite nos reduz, meu inconstante amor, a príncipe esfarrapado e princesa escalafobética. Obrigada. Galera, estamos aqui no programa né, Cruzeiro em Letras, da DFFM, com a Noélia aqui. Eu quero mandar um abraço para o Rogério Bernardes, para a Gislaine, para só um momentinho, por favor, Dulce Soares, Onofre também. Galera aí, obrigado aí pela audiência. E se alguém quiser ir fazer uma pergunta para a Noélia, por favor, faça. E é o seguinte, Noélia, em 2017 você recebe o prêmio FAC, por falar em FAC, né? Nunca participou do FAC, prêmio recebe FAC, Igualdade de Gêneros na Cultura. E também você foi homenageada no 31º Psil Poético em Montes Claros, Minas Gerais. Pergunta, como foi essa questão do FAC e o que é e como é o Psil Poético? O FAC, eles abriram, foi a primeira vez que eles abriram para homenagear pessoas da cidade. Tinha várias áreas, tinha equidade de gênero, que foi que eu entrei, tinha outras de raça, de várias, eu não lembro os nomes. Uhum. E aí você se inscrevia para isso. Eu me inscrevi, é como se eu vi e me inscrevi para concorrer com outras pessoas. Uhum. Disse o que faço na cidade há muitos anos, tal, descrevi toda a minha trajetória, e aí houve um julgamento e eu recebi esse prêmio. Foi assim. Legal. No ano seguinte houve também de novo, o Jorge Amanso já recebeu esse prêmio, a Marina Mara já recebeu esse prêmio, a Tereza Padilha já recebeu, muitas pessoas interessantes já receberam esse prêmio. Será que esse ano vai ter? Poxa, podia ter, né? Se tiver, eu vou entrar. É legal tentar. Tô brincando. E aí o Psil Poético é um evento que acontece todos os anos em Montes Claros, de 4 a 12 de outubro, e agora vai começar a acontecer em BH, em março. Eu fui agora ao segundo BH Psil Poético. Eu adoro o Psil Poético. O Haroldo Pereira é o idealizador desse projeto, é um querido, é um batalhador da poesia, da cultura. É uma pessoa maravilhosa e eu adoro o Psil Poético. Eu tenho um carinho especial pelo Psil Poético. Então, quando eu fui a primeira vez, eu me apaixonei e sempre que eu posso, eu vou. E agora, em março, eu fui ao de BH. E em outubro, tem o de Montes Claros. Se der pra ir, eu vou também. Eu gosto de ir. Claro. Eu gosto de ir para esses eventos. Eu gosto, conheço tanta gente legal, nossa, tanto poeta bom. Só uma coisa que o Cos Zamarinha... Noélia, gostaria de ver uma poesia sua com música da Márcia Tawil. Que legal. A Márcia Tawil já me falou que quer fazer uma música
com um poema meu. Cobre dela. Cobre Eu dela, estou Márcia. só Tá aí. aguardando a Márcia Talvio me apresentar. Tá vendo aí, Márcia? Eu Olha só só. quero isso. Você diz que adora recitar, né? E anda pelo Brasil, Rio, São Paulo, é. Minas, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio Grande do Norte, enfim. Eu acho que o Piauí também, você já foi para lá balada também. literária maravilhosa. Exato. Como é que é? Conta essa história, como é que você é convidada, você Não, eu não sou descobre, convidada. você... Não, eu sou Como é que é? convidada. Não posso dizer que sou convidada, parece que eu sou a penetra. Não. Eu fui convidada pelo Zé Inácio para ir a Flipelô. A balada literária, eu fui convidada, claro que eu dei um empurrão nesse convite, mas eu fui convidada. E tem outros que eu vou porque eu quero. Eu pergunto, que dia vai ser? Então eu vou lá, tá? E se alguém disser, que bom que você vai, vou colocar um dia para você lançar seu livro, ótimo, obrigada. Vou colocar você para falar com... Ótimo, mas eu vou, independente de me chamarem ou não. Sabe, quando me convidam, eu amo. A Flipelô foi uma coisa maravilhosa, nossa, adorei. Sabe, tem um grupo chamado Estados em Poesia, que é uma coisa do outro mundo. A Luna Vitrolina, maravilhosa, lá de Recife, uma menina incrível. E ela tem esse grupo, ela faz projetos de juntar um poeta de cada estado, normalmente é um de cada estado, e vai para aquele estado. Aí um recebe esses poetas, promove a chegada desses poetas, aí faz um grande evento. Isso é lindo. Isso eu fiz lá no Festipoa, que foi um que eu quis. Falei, eu vou. E acabei entrando lá, entrando no Estados em Poesia, recitei. Depois fui para Natal com os Estados em Poesia, entendeu? Uma coisa puxa a outra. Aí foi quando eu conheci o Zé Inácio, o melhor Zé Inácio Vieira de Mello. Aí ele me chamou para Flipelô. Você sabe, uma coisa vai puxando a outra? Então, assim, o Haroldo já me chamou para ir para BH, porque tinha o Psicopoético. Aí em BH já conheço uma pessoa que, sabe assim, a coisa vai puxando. E se não me chamam, eu vou, porque eu quero conhecer. Eu adoro conhecer as feiras, aí as bienais, adoro. E eu estou aposentada, né? Então, no momento, eu não tenho mais profissão. Minha profissão, aliás, eu tenho profissão poeta. Profissão poeta. A Gislaine aqui está interagindo. Olha, acha que a poesia hoje está mais acessível ao popular? Acho que está como sempre esteve. Acho que tem poetas bem acessíveis ao popular e poetas pouco acessíveis ao popular. Eu acho que é questão de você procurar o que te interessa. Mas, se você procurar, tem muita poesia acessível lá, sim, muita. Tem também os cordéis, né? Tem um pessoal que recita que é maravilhoso, que recita poesia matuta, que é muito legal, o compadre Anselmo, é o meu querido amigo, ele recita poesia matuta. Tem muita gente por aí recitando e poemas acessíveis e muita gente... Eu sou da ANE, da Associação Nacional de Escritores. Ali o registro é formal, é bem formal. E eu adoro as palestras, adoro encontrar aquele povo lá falando difícil, acho legal demais também, adoro, aprendo a beça. Então eu vou lá e cá, eu sou... Você gosta do Pedro, porque o Pedro também gosta de... Dicionário ao lado. Tudo mais. Eu gosto disso. Maravilha. O Rogério Bernardes aqui, mais uma interação, que é bacana isso, obrigado aí, galera. Noélia, já flertou ou pretende escrever contos, crônicas, ou mesmo algum romance? Adorei a pergunta. Não tenho, engraçado, não tenho vontade. Eu adoro a poesia, é minha praia e eu fico bem nela. Não tenho não tenho mesmo esse desejo ou alguma curiosidade. Eu leio contos, leio romance, tudo, mas não me vejo escrevendo, nem por enquanto não. Eu me vejo aperfeiçoando a minha poesia cada vez melhor, porque ela fica cada vez melhor, né, pelo menos a meu ver. Mas conto e romance não. Pietro, mais alguma pergunta? Bom, assim, a gente nota que você é bastante entusiasta da cultura, frequenta vários eventos e tudo. Então, pode-se dizer que você se preocupa com o desenvolvimento da cultura, né, da arte, da literatura, e também que você julga importante para nós que estamos com a arte, com a literatura, o conhecimento, a gente se reciclar, a gente buscar aprender cada vez mais? Claro, mas você eu consegue acho, mas mais uma vez, eu acho que é uma coisa
muito pessoal. Pessoal, Né? mas você... Eu tenho isso, eu sou muito curiosa. Eu guardo, é uma coisa que eu guardo de menina, tá? Eu posso ficar velhinha caquética, mas a minha curiosidade e a curiosidade intelectual é muito legal, sabe? Essa curiosidade, sabe? Então, quando falo assim de um... Eu leio um poema e alguém diz, nossa, esse livro é ótimo, eu fico louca, fico atrás do livro, fico querendo saber mais, entendeu? Essa curiosidade, isso não pode ser perdido. Isso me movimenta. Não pode ser pode não ser o que movimenta você, mas eu me movimento por isso, essa curiosidade, sabe? Eu gosto de conhecer, mas eu gosto de conhecer tudo, sabe? Inclusive, por exemplo, eu acabei de ver a palestra do Sérgio Vaz, maravilhosa, sabe? Os poemas da Quebrada, sabe? O cara, sabe, lá Já os contemporâneos, né? Da Cooperifa, sabe? Ali falando da Quebrada, como são os... que o povo vai lá e diz que eu não escrevo nada, ele coloca no microfone, sabe? O pessoal vai lá e recita, sabe? Aquele pessoal humilde, que acha que não vale nada, quando vê já se sente. Isso tudo eu gosto também, sabe? De ver como a poesia também tem esse caráter de valorizar um pouco o ser humano, sabe? De dar um pouco sentido, tem um pouco essa coisa solidária, essa coisa, sei lá, não é de autoajuda, que isso é muito feio. Não gosto dessa palavra, mas assim, tem essa coisa de você se sentir melhor como ser fazendo alguma coisa, sabe? Então isso também não dá pra gente julgar, ai, nossa, não trabalhou o poema, ai, podia trabalhar. Não vou falar isso pra uma pessoa assim, entendeu? É muito legal isso. Eu adoraria ir a Cooperifa recitar. Adoraria. Ele é demais, Sérgio Vaz. Agora, assim, me veio uma pergunta meio maldosa agora. Olha, quanta maldade. Não, mas é uma coisa assim, a gente sempre pergunta Não, pro pessoal. claro, tem que ser. Amanhã é Dia das Mães, a gente sempre fala que o livro é como se fosse um filho. Dos seus livros, você tem um favorito? Ai, agora realmente. Maldade. Ai, nossa, Puta eu cruel. vou trair. Agora foi, viu? Estou me olhando aqui, se tiver só um, podia dizer. Tá por vir dele. Não, mais ou menos. Eu acho que o Espevitada mostra a minha maturidade poética. Eu acho muito legal, assim, mostra como eu melhorei, mostra como eu li mais, como eu observei mais, como eu trabalhei mais os poemas. Eu gosto muito de Espevitada. Mas o Atarantada foi quando eu voltei, sabe? Eu estava voltando com toda aquela... Ai, meu Deus, será que eu vou gostar dos meus poemas? Ai, meu primeiro livro, sabe? Primeiro livro depois do tempo, né? Que eu parei. Sim. Então, ai, será que vai ser bom? Então, assim, vejo alguns defeitos, algumas coisas que eu não publicaria, talvez, no Atarantada. Mas acho que ele é uma gracinha, porque ele tem uma coisa pueril, assim, sabe? Tem muitos poemas quando eu tinha 20 anos, sabe? Poemas de quando eu era bem jovenzinha. Então, e o Escalafobética está no meio dessa transição. E eu adoro esse nome, adoro essa capa. Então, desculpem, eu gosto dos três. Assim como gosto dos meus 2 filhos, gosto dos meus 3 livros. Mais um aí. Bom, você acabou de falar agora que você gostou muito da capa. É isso. Escalafobética. Eu perdi Escalafobética. Ana Mendes, E é o seguinte, a pergunta que eu vou fazer para ti capa. era justamente relativa a isso. Quando você começa a vislumbrar seus livros, a montagem dele, a escolha da posição das poesias, você também começa já a pensar num padrão, uma forma da capa, ou você deixa isso mais livre, mais solto? A gente tem aqui o Mauro que faz assim, um trabalho belíssimo, né? Na questão das capas e tudo. Você começa já a visualizar isso também? Você começa a pensar no padrão da capa ou você deixa isso mais solto? Não penso. Eu deixo na mão, assim, eu tive muita sorte, né? Porque no primeiro, eu pedi a um amigo que é designer, e ele até tá na França, ele é designer da Chanel agora. E ele tinha umas fotos que ele fazia com computador. E aí eu queria colocar dentro do meu livro essas fotos. Aí ele fez uma capa e a capa não ficou tão boa. Eu pedi, deixei na mão dele, confiei nele. Aí uma amiga que é designer também, uma outra amiga, falou, não, essa capa está horrível. Falou pra mim, eu falei, meu Deus, mas meu amigo, essa capa... Não, vou mudar isso. Então pega a foto de dentro, que ele mandou pra ficar dentro do livro e coloca como capa. Então ela também me ajudou muito, Daniela Bach, é minha amiga linda. E aí, vamos mudar esse título, tá horrível também. Então, assim, foi fundamental a entrada dela nesse primeiro livro, sabe? Porque esse Atarantada era um poema que eu tinha quando eu tinha 20 anos. Então, ela coloca um poema que está aí dentro, qualquer um escolhe um, eu escolhi Atarantada, que acabou gerando essa viagem, que é essa história da trilogia, que não era também intencional. Você vê que nada era intencional. Eu não queria fazer 3 livros com adjetivos pouco usuais, não era isso.
foi acontecendo. A capa depois, a segunda, como eu sei que a Ana é designer e é muito minha amiga, eu falei, Ana, você faria minha capa? Ela faz essa coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. E depois a segunda também eu deixei para a editora fazer, acabei voltando para a Ana também, atormentei a cabeça dela. Ana, por favor. Aí ela fez também essa linda capa aqui também, que ela gosta mais dessa. Ela é muito exigente com ela, era muito exigente com ela mesma. Eu amo as duas. Então foi uma coisa assim, não pedir, faz um bonequinho que use isso, faz, não. Eu deixo à vontade, mas se não gostar, eu digo, né? Porque capa e título, nossa, são duas coisas fundamentais para vender um livro. Porque já é difícil a pessoa ler. Se ela achar a capa feia, ela nem vira, nem abre. Tem que ter um chamar. A pessoa tem que olhar e dizer, que bonitinho. Aí vira aqui, que lindinho. Entendeu? Capa é muito, muito, muito importante. Obrigado. O povo julga pela capa mesmo. Julga. Principalmente quem não lê, né? Vai pegar a capa feia. Eu já não gosto de livro, não pega uma capa feia, que não pega mesmo. Aqui interagindo novamente, o Rogério Bernardes, estou encantado com a sua forma muito clara e didática de expor sua opinião sobre a poesia e a cultura em geral. E qual a melhor forma de conseguir seus livros? Menino, olha, o Atarantada está esgotado, eu só tenho alguns pouquinhos que eu não posso me desfazer. O Escalafobética estava esgotado, chegaram alguns números que a editora encontrou assim num cantinho e mandou para mim. Então eu tenho um pouquinho do Escalafobética e o Espevitada eu mandei reimprimir, porque acabou também, eu pedi para a Penalux reimprimir mais alguns. Então eu tenho o Espevitada comigo, eu acho que o Escalafobética, eu acho que o Ernesto Café lá na Asa Sul tem o Escalafobética ainda não conversei com o Jordano, mas eu acho que tem. Então eu acho que a Escalafobética Espevitada comigo. Você pode conseguir. E assim, mesmo assim, sei, né? Tem pouquinho. Aí você entrar em contato com você, eu acho que ele hoje você vai ao consegue. sarau que nós vamos encontrar lá, não vai? Responda, eu acho que vai. Rogério Bernardes, você estará no sarau? Se você estiver, hoje à noite, na casa da nossa querida amiga Custódia, isso. O pessoal do Celeiro Eu Literário. posso levar o Espevitada para você, eu vou olhar lá o que eu tenho mais. E aí você também pode falar comigo no Facebook. Aliás, qualquer pessoa pode falar comigo. Eu tenho um Facebook Atarantada, minha página no Facebook, minha fanpage é Atarantada. Tenho minha página normal, que é Noélia Ribeiro. Noélia Ribeiro Poeta no Instagram. E é só isso mesmo. Não tem mais nada. Ih, mais nada. Não tem Twitter, né? Antônio Miracer, que alegria ter Noélia Ribeiro no sábado. Cultura in natura, essa mulher apimentada. E voltando aqui um pouquinho, mas o que você diria para quem está começando nessa estrada literária? Ai, gente, eu só lembro do Bruno Brum. Bruno Brum é um poeta maravilhoso, maravilhoso. Ele botou no comecinho do novo livro dele, chamado Pronto para o Fim do Mundo. O que você pergunta para quem está começando, ele diz, termine logo. Aí eu vou sempre lembrar dele quando você me faz essa pergunta. Eu acho, para quem está começando, leia. Leia, escreva. Não, quem é jovem, baixa um pouco a bolinha, porque os jovens sempre são um pouco presunçosos. Baixa a bolinha, vai lendo, escrevendo, mostra para uma pessoa em quem você confia muito, um professor é muito importante, um professor da universidade, do ensino médio, mostra, veja o que ele tem a te dizer. Não deixe também que ele detone você, porque tem uns que dizem, é uma porcaria, você nunca mais escreve na vida. Também não é assim. Continue. Se você acredita que você pode ser um poeta, você acredita em você, escreva, não pare porque uma pessoa disse que você não escreve nada. Mas leve em consideração as críticas também. Faça essa ponderação, né? E continue lendo. Quanto mais você lê, melhor você escreve. Isso é básico, isso eu vivi isso. Então, posso falar. Bom, eu com certeza já sei quase da resposta, porém, é sempre bom perguntar para o público aí que está aí querendo ouvi-la. Como você lida com essas críticas em relação aos seus poemas, seus livros? Olha, eu acho que o pessoal é bonzinho comigo. O pessoal é bonzinho? Tem, claro que tem. Algumas críticas são veladas, né? Você só percebe pelo olhar. Eu gosto de ser criticada, assim, eu gosto de ouvir. Olha, eu acho que você poderia, eu acho bom ouvir. E leve em consideração, sim, a crítica.
claro que eu levo. Não tem muita gente que me critique, me procure para falar. Acho que não mostra. Algum eu nunca vi escrito. Já vi escrito uma vez uma coisa sobre um livro meu, uma pessoa, eu não vou dizer o nome, mas falou de um livro meu, e eu fiquei muito magoada, sabe? Muito magoada. Porque a pessoa disse, mas já passou, já perdoei, mas fiquei muito magoada. Inclusive fiz um poema para isso. Opa. Vou até ler. Isso, Vou até ler o poema, não pode falar dessa mágoa. isso, Vou ler o isso. poema. Leia em aqui. resposta. Mas acho que tá tudo certo também, não mudei por isso, mas... Claro. Ai meu Deus, vou ter que achar logo, né? Não, vai ter, não, pode achar que aqui não... Se quiser, o Mirazé vai querer que eu fique falando meus poemas eróticos. Ele adora meus poemas eróticos. Olha, vai falar um aqui, viu? Aí ele fica, mulher, o que é isso? Aí eu falo muitos poemas, segunda-feira, no projeto Música e Poesia, lá no Feitiço Mineiro. Isso. E aí os meninos não me deixam falar um poema mais calminho, fica todo mundo esperando, vamos lá, hoje tem que arrasar. Eu fico, gente, eu quero falar uma coisa mais tranquilinha. Não, hoje tem que ser daqueles. Aí fica aquela pressão. Começar a semana sabe? Quente. Eu queria que alguém achasse pra mim. Despacho, o nome da... Despacho, achei, 76. Esse foi depois que criticaram, dizendo assim... Eu termino o livro, eu fecho o livro dela, eu até falo o poema dela de corte, tão simples que é. Aí eu falei, gente, que coisa boa, hein? Ficou na cabeça dele, ele fechou o livro e fala, meu poema tá ótimo. Ficou bom assim. Mas teve outras críticas chatas. Despacho. Conhece minha poesia? Não? Então tome. Guarde-a na mochila, no bolso, na memória, ouça sua história. Converse com ela sobre o blá 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 da paixão, o rame-rame da vida e seu fardo. Se porventura ocorrer algum mal-estar, vá lá, enterre-a em uma encruzilhada. Mas, por favor, com cuidado. Você já pediu o quê? Eu quero um poema erótico. Meu Deus. Leia um aí. Exato, você foi cutucar. Já era. O Raul, não é só ele não, todo mundo adora. Todo mundo quer escutar agora. Não, fica todo mundo... Eu só não posso falar o do chuveiro, porque o do chuveiro ele fica me atormentando falar. O do chuveiro é muito, né? Não, deixa eu falar. Atiçou curiosidade. Vai, musiquinha? Tira o chuveiro. Vamos lá. Vamos falar isso aqui. Peraí. Falei alguma coisa, conversa sobre o que vai acontecer hoje à noite. Vai acontecer hoje à noite, rapaz, vai ter um sarau lá. Isso, lá em Vicente Pires. Pode falar esse super erótico? Pode falar. Pequenininho? Pode. Então eu vou falar. Pequenininho? É o pequenininho, que eu falo e todo mundo adora. É aquela coisa, né? Rápida aí. Pequenininho. Pensando em ti, sob o chuveiro, meu dedo é o melhor parceiro. É só isso. Uau! Aí eu falei isso num sarau de rock e o menino falou, pense em mim! Nossa Senhora! Pense em mim. Aí eu falei isso platonices. Que eu fiz pro Gustavo, que é o que fez a capa aqui, ó. Há muitos anos, é meu amigo querido. O menu, eu falo menu que tem que ser tudo francês. É menu, mas eu falo menu. O menu oferece um homem de olhar quente com dendê derramado sobre boa porção de virilidade e pimenta de suar. O menu que esse homem oferece docemente me faz sentar à mesa em regozijo, mesmo que esteja apenas Platão avec moi. Uau! Muito bom. Maravilha. Era meu platônico, é meu amigo. Projetos para o futuro? Tem algum? Próximo livro. Já estou doida para lançar meu próximo livro. Já estou divulgando aí. Vai sair, inclusive, uns poemas inéditos do próximo livro. Vão sair na revista eletrônica Em Comunidade. Já mandei ontem. Deve estar saindo aí por aí. E viajar mais. Quero ir a Recife, preciso ir a Recife, foi onde eu nasci. Há anos eu não vou a Recife. Já falei com a Luna Vitrolira, que é a poeta de lá, para a gente fazer alguma coisa. Eu vou a Recife, devo ir a Recife. Vou ao Rio semana que vem, porque eu vou tomar posse na UB, União Brasileira de Escritores, a convite do meu amigo Marcelo Mourão. Maravilha, parabéns. Obrigada, é um poeta querido. E vou ao sarau dele, que ele me cobrou que eu vou a outros saraus e não estava indo ao dele. Aí eu falei, vou viajar para o seu sarau, uma passagem para o seu sarau. Aí vou no outro dia ao sarau Pólen, que é um sarau maravilhoso, que já está indo para Flip. Depois já... Ih, nossa, Pólen está andando a beça, vai para Flip.
fui a Flip, gente. Isso é um pecado, né? Nunca fui a Também Flip. nunca fui, não. Vocês foram. Exatamente. Eu Academia nunca Cruzada fui das a Letras. Flip, mas eu vou me organizar melhor, porque eu me desorganizo. A Flip tem que ser com muito tempo de antecedência. E eu vou no ano que vem, não vai ser ainda este ano. Mas eu que estou com esses planos. Rio na semana que vem, vou a Recife não sei quando. Quero ir em outros lugares também. Quero ir a São Paulo, que eu acho que São Paulo estou indo pouco. Quero conhecer o Sarau da Paulista, que eu não conheço o Sarau da Paulista, do Uber Jardim. Sou doida para conhecer. Vou lá qualquer hora. Rapazes, mais alguém com alguma pergunta? Nossa, por tanto tempo, gostei. Essas coisas. Se não tem, eu vou perguntar uma aqui que ela vai ficar. Ai, não, pergunta difícil. Entendeu? De um Difícil. monte, Vamos lá. nervoso. Tem algum? Pedro, né? Bom, Nara, você falou que no começo você também compunha muitas músicas. Compus. Não, eu compus 2 canções com 9 anos. Eu sou muito ligada. Você lendo meus poemas, o Alberto me disse também, que tem muito referência musical. Eu sou muito ligada. Tanto é que eu dedico poema a Vanderly, Paulinho Mosca. Eu tenho uns poemas dedicados aqui, porque eu tenho uma ligação com música muito grande. Eu ouço muito. E você também falou que gosta muito de lê-los para ver a musicalidade deles. Isso. Você não acha que seus poemas já são, de certa forma, composições musicais também? Ou não? Nesse sentido, sim. Porque eu acho que eles têm que... Quando os poemas... Porque nem todos os meus poemas são feitos para recitar. Mas a grande maioria, sim. Porque eu considero prontos quando eles têm essa melodia. Eles têm uma melodia. Todo poema tem uma melodia. E eu gosto, assim, dessa sonoridade que você recita e, sabe, assim, tem uma música e tem um final, porque o final, para mim, é a coisa mais importante do poema, principalmente o que você vai recitar. O poema, ele tem que saber, a pessoa tem que saber que o poema terminou. Então, sabe, você tem que dar um pá no final, sabe, chegar e pá! A pessoa não espera aquele final, eu gosto disso, eu gosto de pensar nisso, às vezes eu não consigo, mas quando eu consigo eu adoro, quando a pessoa não espera e eu faço, sabe? Então, assim, tudo isso faz parte dessa música que eu componho quando faço poema. Mas algumas pessoas já fizeram música em cima de poemas meus. O meu parceiro Estel Nogueira já compôs 2, já vai gravar, tá prestes a gravar. E eu CD que tem 2, nós temos 2 canções. Ele pegou 2 poemas meus e musicou. E outras pessoas já musicaram também poemas meus. Eu adoro, eu sou louca para fazer música com a Lucina, da Lura Lucina. A Lucina a gente já tentou, não conseguiu, mas assim, um dia a gente vai conseguir, tenho certeza disso. Paulinho Mosca, se fizer uma música um dia quando ele tá meu morro, para no hospital, UTI na porta. Eu sou apaixonada por ele sabe disso. Ele é excelente mesmo. O Raul Chagas aqui, né, ele falando aqui, né, Recife é um lugar onde a literatura e a poesia, assim como a música, são muito valorizados. Arte e sabedoria popular fervem. Eles devem estar adorando sua aparição aqui. E eu mando um abraço pro pessoal de Recife, não só de Recife, o Nordeste inteiro, o Brasil inteiro aqui que está nos assistindo, o mundo. Quem falou isso? Foi o Raul Chagas. Raul tem o Bruno Candeias lá, Bruno Candeias, queridíssimo, que eu ainda não conheço pessoalmente, mas é um querido. E agora a pergunta: quem é Noélia Ribeiro? Menina, que isso? Parece Por Noélia Ribeiro. Parece aquela loura lá, a loura daquela, de cara a cara com o Gabriel. Cara com o Gabriel, de cara a cara com o Mauro Rocha. 3 palavras para definir. É uma senhora que, né, não se sente nem um pouco senhora, que é difícil porque o corpo vai envelhecendo, mas eu sou muito animada, sou muito curiosa, eu adoro a poesia, me dá uma alegria, nossa, e agora então eu só tenho ela, porque tá difícil. Então, assim, a poesia me dá muita alegria, eu sou muito curiosa, sou insegura, beça. Tem gente que acha que eu não sou, eu sou insegura, sabe? E me justifico o tempo inteiro. Então, você sabe, né? Você pode dizer quem é, você me conhece, mal. Então, assim, sou senhora, menina, senhora, essas pessoas, assim, e adoro gente. Sou louca por gente, gente e poesia. Aliás, gente é matéria para minha poesia. Então, sem gente, sem livro, fica difícil. Então, são 2 coisas que eu amo, gente e livro. Não sei me definir muito bem, não. Já estou ficando insegura. Não, mas é legal. Mas aí que tá. Eu trouxe o Rivotril. É isso aí, galera. Noélia Ribeiro.
nosso Pietro, presidente, meu presidente, galera. Nosso também aqui o Rafael. Galera, é isso aí. Programa Cruzeiro em Letras chegando no seu final. Não fiquem tristes, eu também estou triste. Mas sábado que vem estaremos aqui de volta com o ukulele, nossa estreia aqui do André. De volta também com novos quadros, gente. E muita coisa boa, muita coisa bacana. Agradeço a todos pela audiência, a todos aqui pela presença. Daqui a pouquinho a nossa querida Andréia Braz vai ver quem que ganhou os 2 livros aqui do... Né? Na verdade, né, foram os 2 que ganharam, um para um e outro para outro, né, que é o A Cor do Amor e um pouco de muitas coisas do nosso querido Medeiros, que deixou aqui para ser sorteado para Dia das Mães. Um parabéns e uma felicidade a todas as mães do Brasil, do mundo no geral, não só hoje, amanhã, sempre. Mãe é mãe, como diz o outro. E é isso aí. Suas últimas palavras aí para a galera, Nária, por favor. Obrigada, Mauro. Quando você me chamar de novo, eu voltarei. Se você quiser que eu recite mais, eu recitarei. Recite quando a gente terminar também. Obrigada a quem me ouviu, aos comentários, adorei. Foi muito bom. E eu consegui não ficar tão nervosa, porque tem entrevistas que eu não consigo nem fazer porque eu fico extremamente nervosa. Que bom, que você falou então aqui eu consegui ir embora nervosa, consegui me expressar razoavelmente. Entendeu? Então foi bom, foi muito boa a experiência, adorei. Maravilha, Rafael. Obrigada, meninos. Obrigada. Agradecer a presença. Pediu para a gente fechar com um poema seu, então, já que a declamação é o grande momento, vamos fechar com ele. Vamos fechar bem Então, pequenininho beleza, ali. vamos fechar com ele. Vamos fechar com: depois de padecerem desalinho, dê-me conta afinal de que a grama do vizinho é mais verde porque é artificial. Uau, legal. E aí, quem foi o ganhador? Quem é o ganhador? Ana Maria Cachunco. Ana Maria. E o outro? Rogério Bernardes. E o Rogério. Olha isso. Mas aí Quem que é que fez? O Rogério Bernardo. Que falou comigo, né? Foi. Mas ele vai hoje lá no... Não, mas ele recebe aqui. tem que vir aqui Tem que vir. receber. ao ele vivo. ganhou. Ele ganhou. Legal, agora que eu entendi, viu? Demora. Então, ó, Rogério está convidado. Se você puder, no próximo sábado vir aqui, você ganhou A Cor do Amor. Vai conhecer a cor do amor. E vai conhecer A Cor do Amor só lendo o livro, ok? Deve ser vermelha. Deve ser. E a Ana Cachunco, isso? Ana Maria Cachunco ganhou um pouco de muitas coisas também, né? Quando você puder aqui vir, entrar em contato com a gente, vir aqui à rádio para receber. Beleza, galera? É isso aí. Programa Cruzeiro em Letras chega no seu final com a DFFM. Muito obrigado a todos e até sábado que vem. Não chorem mais do que eu. Tchau, tchau.